best way to have more focus and improve your time management is by learning to categorize your activities. When you categorize them, you can measure and analyze your progress to improve your efficiency every day. You cannot improve what you cannot measure. Presenting the triad of time, a methodology that divides all the activities you do into 3 categories: important, urgent, and circumstantial. What is each one of them? Let's find out! Olá, Teacher Silocatelli aqui com vocês para mais uma super aula de Improve Your Life. E nesta dica de melhorar a nossa vida, eu quero falar sobre gerenciar o nosso tempo. Vamos primeiro entender o texto que nós vimos lá no comecinho, vamos esmiuçar e já aprender um pouco da gramática do inglês aqui, ok? Depois nós vamos entrar de vez nesse assunto. Já deixa o seu like neste vídeo e se por algum motivo depois você não gostar, você pode tirar o like, mas já deixa ele desde já que eu tenho certeza que você vai gostar, para garantir que você não vai esquecer, porque a maioria das pessoas chega até o final do vídeo, até gostou e esqueceu de deixar o like. Para nós isso é muito importante. Triad of Time, a tríade do tempo. O que será que isso quer dizer? The best way to have more focus and improve your time management. A melhor maneira de ter, deixei rosinha para você ver que era um infinitivo, to have. Muitos alunos têm dúvidas de quando tem esse to ou não. Se ele está no infinitivo, a melhor maneira de ter, o verbo não está conjugado, não está dizendo eu tenho, você tem, não, a melhor maneira de ter. Então, to have, infinitivo. A melhor maneira de ter mais foco e melhorar o seu management. Manager é gerente, o management é o gerenciamento do seu tempo, ok? Your time management. How is your time management? Como está o seu gerenciamento de tempo? Qual é a melhor maneira? Is by learning. É por aprender. Por aprender. To learn é aprender. Mas como ele veio depois de uma preposição ali que é o by, você vai ter que colocar ing e tira o to. Você já sabe que tem as preposições before, after, about, of, by. Próximo verbo, se estiver no infinitivo, tira o to e coloque ing, ok? É aprender to categorize. Esse categorize está no infinitivo, a categorizar your activities. Então, para a melhor maneira de ter mais foco e melhorar o seu gerenciamento de tempo é aprender a selecionar, colocar em categorias as suas atividades. When you categorize them, quando você categoriza elas, ou seja, classifica elas, them, são elas, as atividades, é o they que vai para o final. Se fosse uma atividade só, ali seria it. Quando você categorize it, categoriza ou classifica isto, mas são várias, então é them. Percebeu a diferença? You can measure, você pode medir, and analyze your progress, analisar o seu progresso. To improve, para melhorar. E aí eu digo para melhorar. Mas melhorar já está no infinitivo. Então eu não preciso dizer for to improve, para melhorar. Se eu vou dizer um para e já tem que ter o to do improve, eu não vou dizer for to improve. Eu já vou dizer simplesmente to improve. O to vai fazer o papel do para e para deixar no infinitivo, porque ele já teria que estar ali, na verdade. Para melhorar your efficiency every day, a sua eficiência todos os dias. You cannot improve what you cannot measure. Você não pode melhorar o que você não pode medir, não é mesmo? Como é que você vai saber se está sendo mal utilizado o tempo em determinada área da sua vida se você não consegue medir? Como é que você vai saber, não é verdade? Presenting the triad of time, apresentando a tríade do tempo, a methodology that divides all the activities you do into 3 categories. Ou seja, uma metodologia que divide, e esse S está grifado aqui porque ela divide, ela é ela, mas não é ela, uma pessoa, é um it, então é it divides, terceira pessoa, o it tem que ter o S no verbo. Se fosse eu divido, I divide, mas é ele, ela e it, tem que ser it divides, a methodology that divides. Very good?
all the activities you do. Todas as atividades que você faz, ela divide dentro de 3 categories, 3 categorias. E quais são essas categorias? Important, urgent e circumstantial. Então, são categorias importantes, urgentes e circunstanciais. Você vai dividir as suas atividades, todas as atividades que você faz dentro dessas 3 categorias. What is each one of them? What is each one? Cada uma delas, elas que foi pro final é them. Let's find out. Vamos descobrir. Triad of Time, a tríade do tempo, ela fala de 3 categorias que você vai dividir, mas também lembramos de passado, presente e futuro. Nós temos que estar com isso em mente, para que isso não venha atrapalhar o seu planejamento de tempo. Olha só, as 3 categorias são essas: urgent, circumstantial, important. Urgent fala de coisas que estão ali, com deadline ended, estão com prazo. Deadline é o prazo para ela ser cumprida, tá? Está ended, está acabado, está estourado, está finalizado. Ou seja, são aquelas coisas que eram para ontem, que você ainda não fez, são coisas urgentes que acabam explodindo ali no meio do seu dia. São coisas também imediatas, que você tem que fazer naquela hora. Elas geralmente vão te causar stress e elas também fazem com que você sofra uma grande pressão. Você está ali trabalhando sob pressão. São coisas que surgem e você tem que resolver naquele momento, porque senão pode o mundo acabar para você. Essas são as coisas urgentes. Calma, vai pensando nas coisas urgentes que acontecem no seu dia para você ir classificando elas ali. O segundo caso, circumstantial, são coisas que waste your time. Waste é gastar no sentido de desperdiçar o seu tempo. Elas desperdiçam o seu tempo. Without total will. Esse will aqui não é o auxiliar do futuro. Ele é o will de desejo, de vontade. Você faz essas coisas sem total vontade. Without, sem. Você faz coisas sem muita vontade. Pressure from others, pressão dos outros sobre você. Já vou te dar alguns exemplos, calma. Então são coisas que você faz sem muita vontade, você faz porque os outros estão te obrigando a fazer isso praticamente. Ou too many, esse too é tão, mas nesse um tão de intensidade mais pro negativo, tipo passou da conta. Too many são coisas que você faz demais, tá? Muitas vezes você faz essas coisas e tá ali gastando seu tempo, tá sendo um exagero, tá? Então a melhor tradução para isso é um exagero. E finalmente, important são as coisas importantes. Things to be done são coisas para serem feitas, coisas que precisam ser feitas. Results, essas são as únicas coisas que vão te dar resultados a médio, a longo e a curto prazo, mas são essas coisas que vão te trazer resultados. Já vamos ver os exemplos. Connected to your mission, elas estão conectadas com a sua missão. Então lembra, se você ainda não sabe a sua missão, não sabe o seu propósito, o que você precisa fazer, nessa série de Improve Your Life tem o primeiro vídeo, nós falamos sobre propósito. Think out of the box, nós também falamos do porquê. Pense certo, think right, você vai entender o seu verdadeiro porquê. Assista toda essa série que você só tem a ganhar. E benefits são coisas que te trazem benefícios. Vamos ver os exemplos? Exemplos de coisas urgentes. Computer spoiled, computador estragou. Ficou estragado ali, de repente você vai ter que consertar, você já não vai conseguir trabalhar. Se o meu computador quebrar no meio do dia, é uma coisa urgente que eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para poder arrumar. No more milk, sem leite. Mas por que eu quis dizer que não tem mais leite? Tá simbolizando toda a compra, né? De repente você tá ali, vai fazer o almoço, alguém fala, nossa, não tem arroz, não tem sal, não tem óleo, né? Acabou o gás. São coisas que interrompem seu dia e que você tem que fazer, não tem jeito. Você vai fazer comida, acabou o gás, e daí? Você tem que comprar o gás. Então são coisas urgentes que interrompem, mas têm que ser feitas. Woke up sick. Wake up é acordar. Acordou doente. You woke up sick. Você acordou doente. Daí, o que vai fazer? Você tinha um monte de coisa para fazer, mas você acordou doente. Então, não tem que fazer.
Unexpected problem, um problema inesperado. De repente o carro quebrou, furou o pneu, ou tá chovendo e apareceu uma goteira no meio da casa, enfim, são coisas que surgem. A maioria dessas coisas podem ser resolvidas se você planejar, né? Então você já vai ver, o gás vai acabar, já vamos nos planejando. Se tem 2 botijões, melhor, já compra um. A lista de compras está em dia para não faltar nada, né? Você está ali se planejando, se organizando para que essas coisas não aconteçam. Mas algumas não tem como controlar, elas vão acontecer. Eu já vou te dizer o que você vai ter que fazer para deixar um tempo separado para elas. Calma. Planejar, então, para acontecer o mínimo possível dessas coisas. Dizer não, porque muitas vezes alguém tá falando assim, eu vou ao shopping, você quer ir comigo? Você tinha um monte de coisa para fazer, mas aquela ideia de ir ao shopping, eu vou, e aí você foi. Ou então, eu preciso de uma ajuda, preciso fazer isso aqui, um monte de coisa, e aí te dá uma lista de coisas para você ajudar a pessoa. Você não soube dizer não, você foi interrompido na sua trajetória com problemas de terceiros, digamos assim. Então são coisas que você tem que aprender a dizer não e delegar. Então, ao invés de você parar o que você tem que fazer para ir lá comprar o botijão de gás, será que você não pode ligar para que eles venham trazer? Ou será que você não pode pedir para outra pessoa ir? Tem alguém que possa te ajudar? Delegar essas atividades, delegar funções, né? Claro que estou dando um exemplo bem simples, mas existem muitas coisas que nós podemos delegar no dia a dia que vai acabar não deixando essas coisas urgentes nos tirar do foco principal. E você já vai descobrir qual é o foco principal, fica comigo. Coisas circunstanciais. Social media são as mídias sociais. Você fica às vezes lá horas e horas no Facebook, no Instagram. Você fica ali wasting your time, gastando o seu tempo, porque não está produzindo nada. Essas coisas circunstanciais são coisas que não ajudam em nada, olha só. Unproductive meetings, reuniões improdutivas, sabe? Aquelas reuniões que vocês ficam horas e horas e um já começa a falar de experiência que teve e outro quer falar também e enfim, foge da pauta e acabou que não seguiu a pauta, às vezes ficou 1h30 numa reunião que podia ter sido resolvida em 20 minutos. Então, também é perda de tempo. People who don't add, pessoas que literalmente não acrescentam. To add, ali é acrescentar algo, mas são pessoas que não vão te acrescentar nada. Às vezes você vai ter que, dependendo do seu objetivo, do seu porquê, aonde você quer chegar, você tem que parar de gastar tempo com pessoas que tá ali só falando piadinha de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, coisas que não acrescentam em nada. Você conversou 2-3 horas com a pessoa e não acrescentou nada, não levou nada daquela conversa. Procure, como dizem pesquisas, né? Como dizem por aí, você é a soma das 5 pessoas com as quais você convive. Então preste atenção nas 5 pessoas com as quais você mais convive. Você é uma média delas, na verdade. Então, se você está convivendo com 5 pessoas que não te acrescentam nada, qual vai ser a sua média? Uma média nada. Então, procure estar gastando seu tempo com coisas úteis. Procure se aproximar dos grandes e será um deles. Já ouviu? Faz muito sentido. Too much rest. Essa parte eu sei que é dura. Descansar demais. To rest é descansar e too much ali é de muito, tá? Descansar muito. E aí, muitas vezes você fala, mas eu tenho que descansar porque meu dia é cheio. Mas será que tem mesmo? Será que de repente se você tomasse um banho, já mudasse a atividade, já não dava uma energizada? Ou será que esse descanso demais está vindo por uma falta de motivação para fazer algo? Então, vamos aprender a planejar nosso tempo. E o que você pode fazer para evitar essas coisas? Pense no tempo perdido. Daqui a 1 ano você vai pensar, nossa, o que eu fiz nesse ano que passou, né? Quem eu fui nesse ano que passou? O que eu produzi? De repente você vai chegar à conclusão que você não produziu nada. Então mude agora para que daqui a 1 ano você possa olhar para trás e falar, nossa, quanto eu produzi, quanto eu cresci, quanto eu aprendi. E ali ainda quantas vezes você adiou os seus sonhos. Isso aconteceu comigo durante muito tempo.
muito tempo que eu tenho esse projeto de fazer o curso online, de fazer as aulas, mas a gente sempre dava uma desculpa, as crianças ocupam muito tempo, tem isso, tem aquilo, tô trabalhando demais, até o momento que você senta, planeja e começa a fazer o que tem que ser feito. São quando essas coisas de muito descanso, ou as coisas urgentes que acabam tomando conta da sua vida porque você não planejou direito e vai explodindo tudo, você tem que ficar ali apagando incêndio, não é verdade? Mas quando você faz tudo certinho, planeja, que é o que nós vamos fazer agora na próxima tela, você vai ver que vai dar certo. Então não adie seu sonho. Vamos sair hoje dessa aula com a decisão de organizar a nossa vida e botar o nosso sonho em prática. E finalmente as coisas importantes, as coisas que realmente importam. Essas coisas elas estão relacionadas aos seus 4 corpos. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Então muitas vezes você gosta de fazer um exercício físico, você tem que gosta não, a gente precisa fazer um exercício físico, a gente precisa ter um pedaço desse do nosso dia. E eu confesso que aqui eu tô falhando, mas eu tô tentando já organizar, já me organizei para isso, estou tentando cumprir. Então eu só vou falar que eu tô cumprindo realmente depois de uns 3 meses aí, mas aí eu volto a contar para vocês como é que tá sendo. Emocional, né? Quando você precisa de um descanso, precisa de um tempo com a família, um tempo de lazer, né? Um tempo juntos aí, se você é casado, com seus filhos, com seus pais, é muito importante. Mental, quando você está aprendendo algo novo, um curso novo, algo que te dê um estímulo. Eu adoro aprender coisas novas, então um curso, uma palestra, um seminário, para mim é tudo. E espiritual, se você segue uma religião, você acredita em Deus, então você tem que ter toda essa força dentro de você, ou a sua meditação, né? Algo que você possa se conectar com você mesmo, seu interior e com uma força maior, que na minha opinião é Deus que rege todo esse universo. Então você tem que estar ali conectado. Você pode chamar de força, de energia, que na verdade Deus é uma energia, Ele é uma força, Ele é o amor. Então você tem ali esse momento em que você tem que ter também o lado espiritual fluindo. Essas coisas todas vão resultar no quê? Fazem realmente a diferença na sua vida e não na vida dos outros, porque você vai estar se doando. Elas te dão um sentido na vida. Quando você está aprendendo algo, você está conectado à sua missão. Se você está com a sua família, porque você está conectado com a sua missão. Tudo isso vai estar gerando lá no final o ponto principal, que é a sua razão. Nós já vamos ver. Fazem você estar vivo. E quando você se sente vivo, afinal de contas, é quando você vive de fato. Né? Muitas vezes a gente olha por aí, tem pessoas que acordam, trabalham, voltam, dormem, acordam, trabalham, voltam, e acaba que parece que não estão vivendo de verdade a vida delas, elas estão passando pela vida. Então vamos parar com isso, vamos a partir de hoje viver a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso porquê. Aqui é como a vida da maioria das pessoas está. Cheio de coisas urgentes, porque não planejou, então acontece tudo aquilo, tem que ir no mercado toda hora, tem que ir na padaria toda hora, porque não tem isso, não tem aquilo, ou a vida é uma bagunça, porque as coisas não foram planejadas. Ou a maior parte ali você está gastando com coisas circunstanciais, nas redes sociais, sem muito ânimo, e as coisas importantes mesmo você deixa lá um pequenininho na sua vida, você vai fazendo só porque tem que fazer, vai jogando, empurrando com a barriga, né? A maioria das pessoas estão assim. Existem alguns testes na internet, se você quiser procurar para ver como está a sua porcentagem de coisas urgentes, a sua porcentagem de coisas circunstanciais e a sua porcentagem de coisas importantes. Eu acho que vale a pena se você quiser dar uma analisada mais a fundo nisso. Aqui é como deveria ser a nossa tríade do tempo ideal. 70% do nosso tempo nós deveríamos gastar com coisas importantes, né? Com as coisas que têm que ser feitas, o seu trabalho, o seu propósito, a sua missão, o seu tempo de lazer com a sua família, um tempo produtivo para você aprender algo, fazer aquele curso dos sonhos, estudar inglês. Tudo entra aqui em coisas importantes que precisam ser feitas. Só que você tem que deixar 30% do seu tempo livre. Por quê? Essas coisas vão surgir. Coisas urgentes vão surgir. Você tem que ter um tempinho ali reservado no seu dia para elas, ok? E
10%, vamos supor que você sentou no sofá, você quer passar um tempinho ali também sem fazer nada, então 30% do seu tempo você deixa para essas duas áreas, mas 70% do seu tempo tem que estar bem planejado com as coisas que realmente importam. Mas a tríade do tempo traz uma solução. E ela tem, são 5 coisas, eles colocam assim num formato de estrela, mas isso não tem nada a ver, só porque são 5 pontos. Então nós dizemos ali que tem a ver com a sua identity, é a sua identidade. Goals são os seus objetivos. Planning é o seu planejamento. Organizations organization é a sua organização, claro. E execution é a execução. Vamos ver o que faz parte de cada um desses pontos. A sua identidade vai falar do autoconhecimento. São coisas que só você pode responder. Quem você é? Mais uma vez, se você não sabe o seu, olha aqui, ó, por quê? Dá uma olhada no nosso vídeo do Golden Circle, Think Right, Pense Certo, que você vai ter que descobrir o seu porquê para começar tudo isso. Tudo começa na sua identidade, quem você é. E aí você vai fazer essa reflexão e você vai pensar no seu legado. Se você tem dificuldade de pensar quem você é, assista o vídeo. E depois disso, pense lá, quando você for morrer, o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Né? O que você gostaria que as pessoas falassem que você foi? Que você foi isso, aquilo. Isso imediatamente vai trazer à tona o que você realmente quer ser, o que você realmente sente que você é na sua identidade. Então, isso é muito importante. Qual a sua missão? Tá? Então, é o seu why, é o seu porquê. Goals são os seus objetivos, né? Esse onde também fala de onde você quer chegar. Sabe aquela história? Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, isso não é para você. Estabeleça seus objetivos, suas metas, né? Goals também pode ser metas. E você lembre de aonde você quer chegar, tá? Então, escolha o caminho certo, com esse filtro de saber o que você tem que fazer, as pessoas com as quais você tem que se aproximar, né? Fazer o seu network. Aí você vai ter que ter esse filtro aí. O que te deixa... Para você conseguir classificar, você pensa, essa atitude, essa pessoa, essa atividade, isso que eu tô querendo fazer, me deixa mais próximo do meu propósito? Pensa. Sim, me deixa. Essa pessoa, ela me inspira, ela já fez tal coisa que eu posso seguir esse exemplo, ela pode me acrescentar, uma pessoa que teve tantas experiências. Sim, essa atividade é um curso que eu quero fazer, é um livro que eu quero ler, me deixa mais próximo, então faça. Se não te deixa mais próximo da sua missão, deixa para depois, deleta, deixa lá de lado e vai procurar outra coisa que te deixa mais próximo do seu propósito. Aqui você vai escrever, write, escreva o que é importante para você, ok? Planning, o seu planejamento, é o mapa do seu roteiro. Imagine que você está numa cidade enorme e nessa cidade tem é igual um jogo de videogame, tem algumas fases para você passar e tem um super tesouro para você achar. Como você vai fazer isso? Você tem que ter um mapa, você tem que ter um objetivo escrito ali, dicas para você seguir, enfim. Você tem que ter o seu planejamento para você chegar lá na sua missão, no seu sonho, tudo aquilo que a gente tem falado. Planeje e escreva, tá? Escreva, é muito importante escrever. Tem um segredo oculto quando você escreve o seu objetivo. É muito importante você ter isso escrito e não somente na mente. Das pessoas que estão aí, me deixando no comentário, eu já tenho escrito isso na minha vida, exatamente o que eu quero. Ou então, não, eu tenho uma ideia na minha mente. Ou então, não, eu nunca pensei sobre isso, sim. Me deixa aí nos comentários, eu quero saber. Mas aqui tem uma coisa importante, seja flexível. Às vezes você escreveu uma coisa e você começa a perceber que você escreveu num momento que você não estava tão inspirado, às vezes não era aquilo, ou você mudou, circunstâncias mudaram. Seja flexível para adaptar ali o que você precisa, é o seu como. O seu objetivo lá no final pode ser o mesmo, mas talvez você tenha outras estratégias melhores para chegar até lá. Então seja flexível, é o seu how, como você vai chegar lá. Organization, essa organização é muito importante. Primeiro,
tem a ver realmente com o seu espaço físico. Limpe o seu espaço. Como arranje um espaço para você ler, para você estudar, para você fazer o seu projeto, o seu trabalho, né? Não adianta você deixar ali uma bagunça, você não consegue nem achar o que você tem que fazer realmente, seja no trabalho ou seja em casa, né? Então mantenha as coisas organizadas para que as ideias fluam. Defina os horários durante a semana, né? Então você sabe que você tem uma rotina com os filhos, uma rotina de trabalho, uma rotina que exige ali compromissos, você já deixa a sua semana planejada, né? E se tiver tudo organizado, as chances de você, na hora de sair, onde tá isso, onde tá aquilo outro, que acaba perdendo tempo, atrasando, e daí vai gerando uma bola de neve, porque você atrasou, enfim. Evite todos esses problemas como? Com organização. Use a tecnologia a seu favor. Existem vários aplicativos de celular para te organizar, para ajudar você a se organizar nos horários, na agenda, até nas despesas. Então, você tem ali toda a tecnologia para usar a seu favor, mas não vai gastar o seu tempo nas redes sociais ou, enfim, com a tecnologia de uma forma à toa, ok? Esse é o seu ponto de prepare, você vai preparar a sua ação. E finalmente, a sua execução. Finalmente, quando você vai pôr tudo isso em prática. Você planejou a sua semana e você tem lá um monte de coisas para fazer importantes na sua semana, que tem a ver com estudo, propósito, aquela coisa toda. Aí o que você vai fazer? Criar uma lista. Por dia, mas é uma lista real. Não adianta você, eu tenho um monte de coisa, você colocou 20 itens, 40 itens na sua lista, você sabe que aquilo não vai acontecer. E aí você vai deixar um monte de coisa em branco e isso pode até te desmotivar. Então faça uma lista real e comece das coisas que realmente importam, tá? Das coisas importantes. Isso é o que vale. É muito importante que você estabeleça o tempo de cada atividade. Muitas vezes as pessoas fazem uma lista irreal, com coisas que nem que o dia tivesse 33 horas não ia dar para fazer aquela lista. Então seja realista e cumpra o seu objetivo, tá? Muita gente chega para mim e fala, eu não tenho tempo para estudar. Será que você não tem um tempinho? Se você programar, se você fizer uma lista, se você se organizar, você vai conseguir achar um tempinho, eu tenho certeza. Então este é o seu momento de do, é o seu momento de fazer, tá? Então olha, espero que você tenha gostado, que você classifique as suas atividades, né? A partir de agora, o que você faz? Não, eu faço academia, mas isso é muito importante para mim, eu não vou abrir mão. Quanto tempo você gasta para fazer algumas atividades que você pode enxugar ali, tirar um pouquinho daquele tempo? Ou se você já tem a sua agenda lotada, o que não é tanta prioridade naquele momento? Pense na sua missão, no seu objetivo. Lembra lá no seu legado, quando você estiver velhinho, for morrer, quem você realmente quer ter sido nessa terra? É quem você realmente é. Então, pense de agora em diante, as coisas vão te deixar mais perto do propósito? Faça. Vão te deixar mais longe do seu propósito? Não faça. Vamos priorizar as coisas que realmente importam. Se você gostou, me deixe nos comentários. Se você acha que algumas pessoas podem ser beneficiadas com esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo mais dicas como essas. Se você tem dificuldade nisso, me deixa nos comentários também que eu quero te ajudar. Improve your life. God bless you so much. See you soon.